nascer uma semente que possa germinar e dar frutos, Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Achou aí, ô Pedro? Isso, Introdução e Análise do NT, Novo Testamento. Pois bem. Irmãos, vamos relembrar um pouco. Vamos relembrar aqui. Pode tirar o tempo aqui, e aí projeta para mim aqui, que eu fico de olho ali no slide e vou te auxiliando. Agora só está aparecendo a hora ali. Beleza. Algumas perguntas chaves aí, só para a gente relembrar. E daí você pode responder sem medo de ser feliz, tá bom, irmão? Amém ou não amém? Quem está comigo aqui? Ouvi um amém. O pessoal está com medo já. Sem medo de ser feliz, amém? Oh, glória. Aleluia. Não é pergunta de vestibular, não, irmãos. Mas é interessante para que isso fique fixado na nossa mente. Nós falamos já lá no início sobre a forma que nós lemos a Bíblia e usamos um pano de fundo, digamos assim, que para fazer essa leitura bíblica nós temos uma visão acerca disso e até acerca do mundo, que nós chamamos de cosmovisão. E quem lembra qual é esse pano de fundo que a gente lê a Bíblia? A partir da visão a primeira é criação, queda, redenção e glorificação, consumação. Me lembra, vai ganhar um chocolate. Vai ganhar um chocolate, que respondeu na lata e anotou tudo. Agora não adianta responder mais não, irmão, que só tem um chocolate. Não respondeu na primeira, só lamento. Criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. É essa lente, né? Quando fala de lente, essa é a ótica que nós enxergamos o mundo e as Escrituras Sagradas. A partir disso, você consegue perceber em todos os livros da Bíblia essa narrativa de criação. Deus cria tudo perfeito, queda, o homem cai do seu estado natural em pecado, redenção, os profetas chamando o povo ao arrependimento e a redenção em Cristo Jesus, que acontece em Cristo Jesus. Jeremias 31 fala sobre a nova aliança e glorificação, que é Apocalipse, quando tudo acontecerá, né? A glorificação, Cristo voltará e reinará para todo sempre. Falamos sobre o Evangelho, apareceu agora, valeu, obrigado. Sobre os Evangelhos, o que vem a ser a palavra Evangelho? Quem lembra? Boas novas ou boas notícias, né? Agora saiu de novo. Boas novas ou boas notícias. Falamos sobre Novo Testamento ou qual outra palavra que eu usei? Novo Testamento ou Nova Aliança, apareceu agora, ou pacto. Falamos sobre pacto também. Então, existe a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança e a nova aliança. E essa nova aliança, ela não é nova no sentido de inédita, né? Porque se pensássemos que a nova aliança é nova no sentido de inédito, de algo que nunca aconteceu, nós deveríamos fazer o quê? Anular a antiga aliança, mas não é isso. Como entendemos esse princípio de aliança desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento,
vemos essa continuidade de pactos, de aliança, só que essa nova aliança é a aliança superior à antiga aliança. E daí nós começamos a entrar e falar sobre os evangelhos e os evangelhos sinóticos. Quem lembra quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. João entra? Não. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? A ideia de sinóticos é do que se vê em conjunto, ou se tem a mesma visão. E você percebe que tanto Mateus, Marcos e Lucas, né, eles têm a mesma visão sobre o assunto. Porém, cada um de forma diferente, apresentando Jesus de uma forma diferente. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus, quem lembra? Como, muito bem, como rei dos judeus. Apresenta Jesus como rei dos judeus, né? E aí vem a genealogia. Lembra da genealogia? Vai falando desde Abraão, vai chegando em Davi. E por que dessa genealogia? É o único que começa dessa forma. Para exatamente dizer que Jesus é de uma linhagem real, de realeza, de rei. Então, quando Mateus apresenta Jesus, ele está dizendo, Jesus é o prometido da linhagem davídica, da linhagem real. Você lembra como foram os impérios que começaram a dominar? O Império Assírio, depois o Império Babilônico, isso sem contar o Egito, né? Babilônico, e depois o Império Persa, o Medo-Persa. Vamos dar um salto aí, né, do silêncio profético, já falei das coisas que aconteceram nesse período, e o Império Romano. E agora alguém chega e fala assim, teve grego, por aí, a gente dá um salto, vai para os romanos, já para a gente chegar aqui no Novo Testamento. E daí alguém chega e fala, eu tenho uma boa notícia, uma boas novas de alguém da linhagem real, um rei que está chegando, um reino que está chegando. Ou seja, se coloque lá naquele tempo, imagina você ouvindo, você foi escravo por muito tempo, você não, a sua família, a sua linhagem foi escrava por muito tempo, passou um período muito difícil, e agora você ouve dizendo, um rei está chegando e vai nos salvar. Você, glória a Deus, aleluia. Agora o Império Romano vai acontecer o quê? Vai cair. Foi o que o Herodes pensou, né? O Herodes falou lá para aqueles homens, dizendo para eles, olha, quando virem o menino, o rei, me avise, para que eu vá lá adorar, né? Você pode ver a maldade dele, vai querer adorar sim, vai querer fazer a criança de sacrifício. E é essa a ideia que tinha, né? Então, o Mateus, ele apresenta Jesus como rei, Só que o reino que Mateus apresenta é diferente de qualquer reino terreno. E aí ele fala sobre o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, você ouve bastante falando sobre reino dos céus. Mateus se concentra no que Jesus estava ensinando, diferente de Marcos. E Marcos vai se concentrar no que Jesus está fazendo. E é por isso que você muitas vezes vê no Evangelho de Marcos narrando. E depois disso, Jesus foi para tal lugar. E depois disso, você faz a leitura, parece que Jesus não para nunca. Ele está aqui, está acolá, e sai daqui, vai para lá. Ele se concentra no que Jesus está fazendo. Por isso ele apresenta Jesus como, quem lembra? Servo. Ainda bem, se eu tivesse outro chocolate, eu te dava outro chocolate. Mas só tenho. Ele apresenta Jesus como servo sofredor, ou servo do Senhor, aquilo que Isaías vai dizer acerca do Senhor, Jesus, do Messias.
E aí o evangelista Marcos apresenta Jesus falando sobre o que ele estava fazendo, e o texto-chave, se não me falha a memória, é Marcos capítulo 10, versículo 45, que vai dizer: ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em favor de muitos, resgatar a muitos. Então, Jesus veio para servir, e essa é o ensinamento. E depois, o terceiro evangelho sinótico, que é o evangelho de Lucas. Lucas, ele apresenta Jesus como, quem lembra? Filho do homem. A humanidade, o homem perfeito, encarnado, o homem perfeito, Jesus, Deus, que veio dar a sua vida pelas suas ovelhas. E daí você lembra de Lucas capítulo 15, quando ele vai falar sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Um saiu, ficou perdido lá de fora, e o outro estava perdido lá de dentro. Os dois estavam perdidos. Então, os dois foram alcançados. Só que na segunda, no filho de dentro, Jesus fala: olha, você sempre esteve comigo. A ideia era, os ouvintes daquela época eram os publicanos e os pecadores. Jesus está dizendo: ou vocês entram para a festa, ou eu fico do lado de fora reclamando, porque o povo está se arrependendo. Daí nós saímos dos evangelhos sinóticos e entramos no evangelho de João, que você percebe que a narrativa de João é completamente diferente dos outros evangelistas. João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João apresenta Jesus como Deus, o Cristo, o Messias prometido, o próprio Deus. João apresenta Jesus como Deus, falando: ele é o verbo que estava no início de todas as coisas, ele é a luz do mundo, ele é Deus. Porque havia naquele tempo uma heresia que estava circulando, e circula até os dias de hoje, dizendo que Jesus não poderia ser Deus porque ele veio em carne. Uma vez que a carne é má, Jesus não poderia ser Deus. Mas Jesus veio em carne, ele é santo, ele precisou vir em carne para ser sacrifício, e no seu sangue, no seu sangue, ou seja, nesse pacto, nessa nova aliança, nos resgatar para todo sempre. Passamos depois para o relato de Atos, né? Lembrando que eu falei quando eu era criança, eu achava que Atos era uma pessoa. Eu falava: quem é Atos? Né? Porque veio Mateus é uma pessoa, Marcos é outra, Lucas é outra, João é outra, e o Atos, quem é? Quem é o Atos? Só que o Atos não é uma pessoa, não sei se era a sua dificuldade, mas era a minha quando criança, né? Mas ato é de ação, de atitude. Então, Atos, né, dos apóstolos. E que nós conversamos e falamos que poderia ser Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo agindo através da igreja do Senhor. E o texto-chave para o livro de Atos é Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou seja, vão ser meus mártires, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É no livro de Atos que nós percebemos o avanço e o crescimento da igreja. Começou com 12, de 12 a gente vê um outro relato de 120, o Espírito Santo desce sobre eles em Atos capítulo 2, agora não mais 120, passaram-se um acréscimo a quase 3.000, depois mais à frente 5.000, e agora se perdeu a conta e chegou até nós. Glória a Deus, a ação do Espírito Santo atuando na igreja. A todo momento, o Lucas, ele é de fato um historiador, na sua profissão ele era médico, mas você vê a literatura lucana, uma literatura bem aprofundada. Ele vai dizer que ele buscou conhecer, ver de fato
as narrativas de pessoas que foram testemunhas oculares, muito bem apuradas. Ele faz essa investigação e ele traz todo esse relato do livro de Lucas, né, que ele escreve ao Teófilo, e Atos, Lucas também escreve o livro de Atos para esse Teófilo. Você lê no capítulo 1, quando ele fala: escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, né? Falando as coisas que Jesus havia feito. Ele está falando do quê? Do Evangelho de Lucas. E agora, em Atos, ele está falando sobre esse crescimento, essa expansão da igreja. É no livro de Atos você vê a história também do apóstolo Paulo, uma vez que Lucas era supervisionado por quem? Quem lembra? Acabei de falar o nome dele. Pelo Paulo, pelo apóstolo Paulo. Lucas era supervisionado por Paulo. E muitos teólogos vão dizer que isso é importante, porque o Paulo, tadinho, vivia ferido, maltratado, chicoteado, mas tinha um médico ali para cuidar dele, o doutor Lucas. Então, quem sabe, Lucas, por muitas vezes, acudiu Paulo nas suas enfermidades. Isso faz todo sentido. Então, o Paulo está supervisionando o Lucas, que não era apóstolo. E agora nós vamos falar sobre no meu script está aqui, aula 3. Essa daqui eu não sei nem mais qual é o número da aula. Deve ser a 8ª, sei lá. Vamos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Então, as epístolas ocupam um lugar importantíssimo no Novo Testamento. Um total de 27 livros que temos no Novo Testamento. Dos 27 livros, 21 são epístolas, ou cartas, né? E dessas 21 epístolas, 13 pertencem ao apóstolo Paulo. 13 delas. Então, você nota a colaboração que o apóstolo Paulo, a importância que o apóstolo Paulo tem no Novo Testamento, sendo 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas ou epístolas, e nós vamos ver aqui, e dessas 21, 13 pertencem ao apóstolo Paulo, nessa coletânea literária. Então, diferente do Novo Testamento, diferente dos evangelhos, obrigado pela água, diferente dos evangelhos, que representam um gênero literário peculiar acerca da escrita, as epístolas eram como se fossem cartas pessoais para uma determinada pessoa, para um determinado grupo de pessoas. Então, quando se fala de epístola, está falando sobre cartas, né? Algo mais próximo. E, nos primeiros anos do ministério do apóstolo Paulo, ele começa a sua caminhada evangelística em Antioquia. Então, ele passa pela Galácia, Macedônia, pela Acaia, pela Ásia e outras regiões menores. Então, ele fundou e estruturou a organização da igreja em todas essas áreas. Ô, Pedro, coloca aí para mim, aula 3. Estou falando sobre... Passa. Isso, deixa aí na tela. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós sabemos que, quem sabe quantas foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo? 1, 2, 3, 4, 5, dou-lhe uma, quem vai ganhar o segundo chocolate? Estou brincando, não tem mais não, irmão. São 3. Então, a primeira viagem missionária, e depois ele fez outras tantas, mas essas 3 viagens missionárias,
A primeira, cerca de 46 e 48 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Então, Jesus já veio, morreu, ressuscitou, veio, apareceu para muitos, o Espírito Santo já desceu, a turma foi batizada, saiu em mistério pregando aí para todo mundo, o povo foi crescendo, e Atos capítulo 9 vai falar sobre a conversão de quem? Muito bem. Conversão de quem? Atos 9. Abre a Bíblia, crente. De Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo. Você lembra que ele cai por terra? É importante lembrar, irmão, que a Bíblia não fala que tinha cavalo. Tá? Tem gente que fala assim, Paulo caiu do cavalo, e tu olha, cadê o cavalo na Bíblia? Deve ter corrido, está correndo até hoje, porque não aparece aqui na Bíblia, é cavalo que ele cai do cavalo. Cuidado, que isso pode ser uma mistura com outras entidades aí que tem por aí que andam de cavalo. Ele pode até ter caído do cavalo, mas não está escrito lá. Pode ser, pode, mas não está lá. E o Paulo, que era Saulo, se converte e agora ele começa a avançar. E Lucas está narrando tudo isso, então 46 a 48 depois de Cristo, na sua primeira viagem missionária. Nós observamos essa viagem missionária em Atos capítulo 13 e capítulo 14, a viagem de Paulo, missionário de Paulo. Então, olha que interessante, quando você for ler a Bíblia, e depois eu vou dar aqui para você a ordem cronológica das cartas, você consegue perceber isso dentro do livro de Atos. Por que Paulo está escrevendo isso à igreja de Corinto? Você consegue perceber isso no livro de Atos. Você sabe por onde Paulo estava passando lendo o livro de Atos. Quando você vai para as cartas paulinas, para as cartas de Paulo, agora ele está escrevendo para essa igreja, provavelmente que ele foi lá, ou porque recebeu alguma correspondência de uma determinada igreja. E agora ele está escrevendo a essa igreja. Mas você consegue perceber isso no livro de Atos. Então, a primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14 de Atos, 46 e 48 depois de Cristo, estavam ali Paulo e Barnabé, e depois vai chegar João Marcos. Então, eles partiram para Antioquia, da Síria, com qual motivo? Atender ao chamado do Espírito Santo de proclamar o Evangelho entre os gentios. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Se o Pedro for projetar aí para a gente também. Atos 13, 2 e 3. Quem achou pode ler. Em voz alta. Depois de orar e jejuar, eles foram enviados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, aí você percebe esse início, que o Espírito Santo vai impelir eles, vai enviar eles a esse ministério aí. Você vê a ação do Espírito Santo em todo o livro de Atos. E o importante, irmãos, que o Espírito Santo é o mesmo que atua hoje na igreja. Ele não mudou, e o propósito dele também não mudou, não alterou nada. Então, é o mesmo Espírito Santo que atua em nós com poder para fazer a igreja avançar e crescer. Então, à medida que estamos falando sobre desenvolver a salvação, estamos falando também sobre avanço do reino de Deus, avanço da pregação. E é esse mesmo Espírito Santo que impeliu Paulo e Barnabé para irem, que continua tocando nos corações dos crentes hoje na igreja, para irem avançar e ser o quê? Testemunha. A Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer
que vocês vão receber poder. A palavra poder é a palavra dínamos, que vem de dinamite. A ideia vai ser glorioso, vai ser uma explosão de glória. É a junção da palavra com o Espírito. A promessa já havia sido liberada pelo Senhor Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto recebam poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Havia uma palavra liberada. Agora, desce o Espírito Santo e com poder, vidas são transformadas, são tocadas. A junção de palavra e Espírito Santo. Palavra e poder. Então, precisamos mergulhar cada vez mais na palavra e no poder do Espírito Santo, que já foi liberado sobre nós. Ora, se uma vez o Espírito Santo, que é poder, já está dentro de nós, então o que nos falta ir e ser testemunha? Muitas vezes o que nos falta é o quê? A palavra. A palavra. Então Paulo vai à sua primeira viagem missionária e a sua segunda viagem missionária nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 36, a Atos capítulo 18, ao versículo 22. E aí já estamos cerca do ano 49 a 52 depois de Cristo. Você percebeu que essas viagens de Paulo são antes dos evangelhos? E o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de, quem lembra? Marcos. O evangelho de Marcos. Ué, por que o Mateus então está na frente do Marcos? Que não era o Marcos está na frente do Mateus? Que bagunça é essa? Eu expliquei da outra vez. É porque Mateus ele começa com aquela introdução falando sobre a genealogia de Jesus. Então faz todo sentido ele estar de mãos dadas com o Antigo Testamento. Tá? É por essa questão. Agora, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E Paulo já está nessas viagens, os evangelhos ainda nem tinham sido escritos. Então, nessa segunda viagem missionária, agora não está mais Paulo e Barnabé, né, e João Marcos, mas agora estão Paulo e quem? Paulo e que estava preso lá, segunda viagem missionária. Timóteo vem já também mais para a terceira. Paulo e Silas. Você lembra que eles estavam na prisão cantando louvores ao Senhor? E o que aconteceu na prisão? Um terremoto, irmão. Você é doido, irmão. Um terremoto. Aí eu sou assim, irmão. Eu olho para a Bíblia e falo assim: meu irmão, Deus causa um terremoto aqui espiritual nas nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, um terremoto pode estar acontecendo de forma espiritual na nossa vida, no nosso coração, quebrando cadeias, libertando vidas, pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus que é pregoada nesse lugar. Eu creio piamente nisso, irmão. Então estava ali Paulo e Silas, e depois Timóteo também, mas por qual motivo? Visitaram as igrejas da primeira viagem. Então, primeiro estava Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, porque teve um desacordo entre eles. Até esse desacordo foi benéfico. Porque no final, lá em Timóteo, o Paulo vai dizer que traga para mim quem? O João Marcos, que tinha sido motivo da discussão deles com Barnabé. Agora fala assim: traz para mim o João Marcos, que me é útil para o ministério. Sim, esse João Marcos é o Marcos evangelista. Então, na realidade, eu posso dizer,
não uma desavença nem discordância, mas há linhas teológicas que vão dizer que, de fato, era a mesma pessoa, e outros vão dizer que não era essa pessoa. Eu, particularmente, acredito que seja, por conta do período literário, que se faz coro com o período que Paulo está fazendo as suas viagens. Se não me falha a memória, 55 depois de Cristo. Deixa eu conferir aqui nos meus escritos. 50, década de 50. Década de 50. Nesse período também. Já foi um pouco antes a conversão de Paulo. Isso, década de 50, possivelmente antes do martírio de Paulo. É escrito o Evangelho de Lucas. De Marcos. Então, eu fico com a hipótese de que era. Pois bem, então eles visitaram a igreja, sua terceira jornada missionária, a gente vê em Atos capítulo 18, a partir do versículo 23 até o 21, Atos 18, 23 e capítulo 21 até o 21, 17, a gente vê essa terceira viagem missionária de Paulo, cerca do ano 53, 57 depois de Cristo. Então ele viaja para a Turquia, para a Grécia, Líbano, e daí sim ele tem como companhia o seu filho na fé, Timóteo, e também Lucas, é o que está escrevendo o livro de Atos. Então, qual o motivo que ele faz essa viagem? Para fortalecer as igrejas e pregar em novas regiões, que ele não havia ido ainda. A gente vê, quando ele chega em Éfeso, que há aquele avivamento em Éfeso, o povo começa a jogar fora os seus livros de magia e começa um grande avivamento em Éfeso. Então, esse relato de Paulo, temos aí pelo menos 3 exemplares correspondentes às escritas paulinas. Então, se nós fôssemos pensar numa biblioteca, pensa aí comigo aí numa biblioteca, pula aí, Pedro, por favor. Se fôssemos pensar numa biblioteca, nós pensaríamos numa biblioteca com algumas prateleiras. E a primeira prateleira que estaria ali seria cartas escatológicas. O que seriam essas cartas escatológicas? O que é escatologia? Estudo do fim, né? Estudo do fim dos tempos. Então, cartas escatológicas são cartas do apóstolo Paulo que vão tratar de assuntos escatológicos, sobre o fim das coisas. Então, nós temos aí, nessas cartas escatológicas, nós temos a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, que vão enfatizar a doutrina das últimas coisas, principalmente na segunda vinda de Cristo e as implicações desses acontecimentos na vida do crente. Então, nessa primeira carta primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, vamos tratar sobre assuntos escatológicos, sobre a segunda vinda de Cristo e o que acontece com a vida do crente quando Cristo voltar. Então, é lá, em Tessalonicenses, por exemplo, você vê quando ele fala assim: irmãos, não quero que sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? De modo algum, nós precederemos primeiro que eles, certo? Eles ressuscitarão primeiro, aquela coisa toda. Então, Paulo trata sobre isso nessas cartas. Então, são cartas escatológicas. A segunda prateleira que nós teríamos, se você
quiser aprender sobre o fim das coisas, vou lá na prateleira 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quero saber o que vai acontecer quando Cristo voltar. Porque era a dúvida do povo, e a gente vai ver isso mais para frente. Na segunda prateleira, nós vamos ver cartas soterológicas, que vem da palavra soterologia. O que é soterologia? É o estudo acerca da salvação. Soterologia. É essa a palavra. É o estudo acerca da salvação. Então, a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, Gálatas e Romanos, principalmente Romanos, meus irmãos. Romanos é um tratado poderosíssimo sobre salvação, sobre pecado, a condição do homem como pecador e Cristo como Redentor nos resgatando da nossa condição de pecadores, nos comprando. Então essas cartas vão falar sobre vários aspectos doutrinários sobre a salvação. As epístolas aos Coríntios reforçam a aplicação da salvação no cotidiano da igreja. Então, quando você lê lá as cartas de Paulo aos Coríntios, aí vai falar para a igreja e falando sobre o desenvolvimento da salvação deles. Como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver diante de uma vez que foram salvos e resgatados. Então, Romanos e Gálatas apresentam a doutrina da justificação e a expressão externa do viver cristão. Lá em Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, como o cristão vai viver uma vez que foi salvo? Então, nessas cartas, a 1ª e a 2ª Coríntios e Gálatas e Romanos, vão tratar sobre esse tema da salvação do homem, né? Da soterologia e como nós corresponderemos a isso uma vez que fomos salvos para a glória de Deus. Caminhamos para outra prateleira, que seria a primeira prateleira, quem lembra? Escatológica, que são as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Segunda prateleira, as prateleiras das cartas soterológicas. Fala rápido, irmão, que aí... Soterológicas fala sobre a salvação do homem, né? A justificação e a doutrina da salvação. São as cartas 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. Romanos, o texto conhecido que nós temos também. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Está falando sobre a justificação, está falando sobre salvação. A segunda prateleira... Oi? Prova concreta de que o crente que foi salvo, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, ele tem o viver em santidade e foi salvo e está salvo. Isso basta, glória a Deus por isso. Uma vez que você foi salvo, lavado no sangue do Cordeiro, você está salvo e redimido. Mas por quê? Porque Cristo garantiu isso na cruz. Ele morreu por nossos pecados. Amém? Isso é claro para a gente? Sim ou não? Alguém tem dúvida sobre esse assunto? Se tiver, eu falo. A gente... Vamos lá. Uma vez que a gente parte do princípio que, uma vez que você foi salvo, de fato, resgatado pelo Senhor, vai dar frutos de arrependimento. Vamos pôr aí que a pessoa saiu da igreja, virou a cabeça, foi para o mundão, chutou, pisou na jaca e morreu. Eu, olhando de fora, nós, né, olhando de fora, vamos dizer o seguinte, morreu sem Senhor.
Morreu sem o Senhor. Por que morreu sem o Senhor? Pela vida, pelo fruto que ela estava dando. Agora vamos colocar que a pessoa estava na igreja, saiu, foi embora, fez e aconteceu e voltou. Aí você vai dizer o seguinte: se de fato ela foi salva, uma hora ela volta, meu irmão. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor não vai perder nenhum dos seus se perderá. Aí a gente vê a história do filho pródigo, né? Que na realidade a palavra pródigo significa esbanjador. Que na realidade, quem está esbanjando tudo ali não é nenhum dos filhos. É Deus que está esbanjando graça, perdão, amor, misericórdia. Então o filho pródigo ele volta para casa. E o pai estava esperando ele como? De braços abertos. E o mais novo que estava dentro de casa, fazendo a leitura, o pai está falando: tudo que é meu é teu, você não está desfrutando porque você não quer. Basicamente isso. Até aí, tudo bem? Foi? Então, meu irmão, e é por isso que nós devemos orar. Nós não sabemos quem são os salvos do Senhor. Aqueles que o Senhor reservou na sua sabedoria. Nós não sabemos. E não compete a nós. Nosso departamento não é esse. Nosso departamento é de marketing. A gente só divulga. O RH é com Deus. Ele que recruta, ele que faz o DP, esse vai para cá e esse vai para lá. É do Senhor. A Igreja Presbiteriana no Brasil, nós cremos na teologia reformada, que não é só a Igreja Presbiteriana que crê dessa forma, que, de fato, uma vez que a pessoa foi salva, ela está salva, isso basta. Por quê? Imagina só, se a Rose, vou usar você de exemplo, a Rose, coloquei a Rose lá, ou a Rose entregou a vida para Jesus. Os anjos confirmaram isso. Vamos pegar a caneta aqui e botar o nome da Rose no livro da vida. Rosilene Reis Almeida. Reis de Almeida. Trocaram lá, da Costa Reis, agora é Reis de Almeida. Mas na eternidade Deus já sabia, já escreveu alguém nome. Com caneta de ouro, bonitão lá. Ó. Aí, a Rose se debandou. Aí os anjos, apaga o nome dela. Agora ela saiu. Apaga. Quando ela voltar, a gente escreve de novo. Aí a Rose voltou. Vamos escrever de novo. A Rose voltou. Então, assim, o que a gente crê? Que se a pessoa de fato é convertida, meu irmão, é como nós cantamos aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se de fato a pessoa é convertida, ela não sai das mãos do Senhor. Que isso traz segurança, a salvação suficiente para nós. Porque não é a minha condição de pecador que vai me fazer salvo, mas é Jesus ter morrido e ressuscitado, e na obra dele que eu sou salvo. Porque se eu fosse salvo na minha condição, eu estava lascado. É por isso que muita gente tem que pagar penitências, tem que fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali para poder se redimir, para poder ser salvo. Mas nunca vai conseguir no seu braço. É só no poder de Jesus, do sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. É só no sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para me salvar. E uma vez que eu fui salvo, eu não vou viver mais uma vida torta, porque o sangue de Jesus me alcançou. Então, uma vez que eu fui salvo, eu vou ser salvo para sempre, porque o sangue dele é poderoso para garantir isso. Mas tem que estar na palavra com toda certeza. O justo, o crente, se cair 7 vezes levantará. Sim. Não vai ficar prostrado. Cair, Davi não escorregou. Sim. Muitos homens de Deus no passado não caíram, mas não perderam a salvação. Sim. Então, se o cidadão saiu e não voltou, ele não era dos nossos, diz a palavra. Diz a palavra. Nunca foi Sim. convertido. Porque quem vai e não volta, porque tem muitos, viu? Sim. Tem muitos que foram e não voltaram, então por aí zombando, ridicularizando o Evangelho. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Esses,
Sim. De repente se empolgaram com alguma coisa, ou a família é da igreja, mas ele não se converteu a Cristo. Então, vai cair, vai ficar prostrado sim. Ou melhor, não vai cair, porque ele nunca esteve. Uhum. Já estava lá caído. Exatamente. Então, irmãos, o sangue de Jesus ele é suficientemente poderoso para nos resgatar. E uma vez resgatado, não tem como eu perder. Ou eu estou ou eu não estou. Porque quando a gente condiciona, fala assim, cuidado para não perder a salvação. Ué, então o sangue de Jesus não é poderoso para me salvar por inteiro? Eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa ser salvo? Então, a questão da salvação e da santificação, a salvação está para além da santificação. Mas a santificação é um reflexo da salvação. Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo e por isso que eu vivo em santidade. É diferente. Porque, lembra que eu falei criação, queda, redenção e consumação? A queda me tirou do meu estado natural e me colocou na condição de pecador. Cristo me resgata, me tira das mãos do império das trevas, me traz para o reino dele. Agora, qual é o reflexo disso? Viver em santidade. E aí Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. O Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o penhor. Ele nos convence do pecado, da justiça. Então, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te convenceu, de fato, que você é pecador e você precisa se render aos pés do Senhor. Você foi convencido. Então, quando eu olho alguém que estava aqui, como a irmã Abimael falou, né? Estava aqui e saiu por algum motivo e não morreu e não voltou, ele não tinha o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da salvação, uma pessoa vive uma vida, por isso que o nome dele é Espírito Santo. E leva-nos a viver em quê? Em santidade. Sabe quando você comete um pecado? Quando eu cometo um pecado, que automaticamente vem, o Espírito Santo fala assim, você fez isso, aí você, fiz, me perdoa, Senhor, e você confessa ao Senhor o seu pecado. É o Espírito Santo, você está salvo. Diferente do não salvo, ele peca e não está nem aí. Não está nem aí. Então, quando se fala assim, você tem certeza da sua salvação? É uma certeza gerada no meu coração, uma certeza porque Jesus morreu na cruz. A minha certeza é nele. O sangue dele é suficiente para isso, isso basta. Ele falou, está falado. Isso para mim é suficiente. Então essa certeza não é minha, gerada no meu coração. Eu tenho essa convicção e por isso que eu sou salvo. Não, a minha certeza é nele, na palavra dele, no sacrifício dele, na morte dele, na ressurreição dele. É por ele. E para ele são todas as coisas para sempre. Amém. Então você pode descansar e viver sua vida em santidade para a glória de Deus. Até aí tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida mais sobre esse assunto? Não? Já estamos finalizando, é a última prateleira, e a prateleira, deixa eu ver se é a última, é a penúltima. A penúltima prateleira é a prateleira das cartas cristológicas, Colossenses, Filemão e Efésios, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Então, geralmente são chamadas de cartas da prisão, porque Paulo escreveu de Roma enquanto estava preso, e a gente vê isso em Atos capítulo 28. Então, essas cartas apresentam a doutrina da pessoa de Cristo, então, por isso, cristológicas. Ele vai falar sobre a doutrina de Jesus Cristo de maneira bastante distinta. Então, elas contêm passagens notáveis que destacam o caráter e a obra de Jesus de modo bastante definido. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Em Filipenses vai falar que ele tem um nome que está acima de todo nome, e o nome do Senhor Jesus
está acima de todo nome. Colossenses vai falar sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Filemão, Efésios. Então, quer entender um pouco mais sobre a obra de Cristo? Você lê essas cartas da prisão, cartas cristológicas. E a última, é a quinta, né? Deixa eu ver ali, 1, 2, 3. Já dormiu no ponto aí, ô produção? Eu que tô, tá certo. Perdão, então. 1, 2, 3, 4. Agora, cartas eclesiológicas. A ideia eclesiológicas, de eclesiologia, vem de eclésia. E eclésia é igreja, né? Eclésia, igreja. Chamados para um propósito para fora, né? Então, quais são essas cartas eclesiológicas ou cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Do apóstolo Paulo, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, vai falar sobre o quê? A doutrina da igreja é o principal tema dessas últimas 3 cartas do apóstolo Paulo. Então, geralmente são chamadas de cartas pastorais. Elas lidam principalmente com a... Tu quer falar ela já, ó. Elas lidam principalmente com as responsabilidades do líder da igreja. Então, contém instruções detalhadas com relação ao ministério e administração e atividades da igreja. Então, os últimos dias da vida de Paulo estão refletidos no capítulo final de 2 Timóteo. Então, essas são os blocos literários das cartas paulinas. Cartas, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Cartas escatológicas, cartas soteriológicas, cartas cristológicas, cartas eclesiológicas. Tá? São essas prateleiras, né, digamos assim, da biblioteca de 13 cartas do apóstolo Paulo. Meus irmãos, estamos finalizando aqui. Para a próxima semana, se o Senhor permitir, quer palestrar ela. Próxima semana, o Senhor assim nos permitir, vamos continuar falando de forma mais detalhada de cada uma dessas cartas. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Espero ter contribuído para o seu conhecimento acerca mais um pouco do Novo Testamento. Meu desejo é que você mergulhe ainda mais na palavra do Senhor e desfrute mais da companhia do Espírito Santo na leitura da sua palavra. Rose, ora para a gente, por favor. Querido Deus, bondoso, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é digna de inteira aceitação. Obrigada, Pai, porque nós podemos ser guiados através da Tua palavra, pelo Teu doce Espírito Santo que habita dentro de nós. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, que possamos, de fato, viver de acordo com as Escrituras, ó Pai, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento e que a Tua palavra permaneça em nós e que possamos, ó Pai, dar bom testemunho, que possamos, ó Pai, pregar esse evangelho até que o Senhor volte para levar a Tua igreja. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos guardando, livrando de todo mal e trazendo-nos, ó Pai, para a Tua casa, para cultuar o Senhor. E que tudo seja para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vão na paz, meus irmãos. Deus assim muito abençoe.